pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso curso de integral, nós vemos na aula anterior esse método da antiderivada, né, que é um método que vai nortear basicamente todo o nosso estudo de integrais. Mas vamos agregar um pouquinho mais a isso, né? O processo de encontrar essas antiderivadas nós podemos chamar de antiderivação, antidiferenciação ou mais comumente, né, de integração. Então olha só, né, nós queremos encontrar antiderivadas e nós vamos usar a antiderivação, antidiferenciação ou integração. Por que criar, né, uma coisa diferente, né, como essa parte de integrar, né, nessa ideia de juntar, né, as áreas, como a gente viu na aula anterior? Então olha só, gente, esse processo da integração diz basicamente o seguinte, né? Se eu tiver, né, aqui uma função e eu quiser tirar a derivada dela, nós chegamos nessa fzinho de x, né? Nós temos a função inicial e nós, depois de um processo de derivação, a gente chega, né, nessa função fzinho de x. O que a gente quer fazer agora é justamente o contrário, são as antiderivadas, né? Então, para isso, a gente vai utilizar esse método da integração. Então, a primeira coisa aqui, vai ser a primeira vez que a gente está vendo isso, né? Esse símbolo que a gente está vendo aqui é o nosso símbolo da integral, certo? Tem um começo e um fim até aqui. E ele funciona exatamente da forma inversa, né? Por isso, antidiferenciação, para encontrar uma antiderivada. Então, nós vamos pegar a função que acabou, né, de resultar da nossa derivada e nós vamos querer voltar para a nossa função original que foi derivada. Né? Então a gente tem que encontrar, né, a nossa antiderivada. Gente, o que a gente precisa notar, né? Quando a gente está fazendo essa parte aqui da integral indefinida, que é a primeira parte da matéria, as coisas podem ficar um pouco confusas, tá? Mas a gente vai esclarecendo ao longo do curso. Quando eu tiver, né, a minha função, né, que já foi derivada e eu quiser voltar para a minha função inicial, eu vou utilizar esse processo de integração. Porém, vai aparecer um novo elemento aqui, que vai ser essa constante. Esse C é chamado de constante de integração. Constante de integração. Essa constante aqui, ela aparece por um pequeno defeitozinho do nosso método, tá? Que a gente vai ter que corrigir colocando essa constante. Mas não é nada grave, a gente vai ver, né, nas próximas aulas que pode ser corrigido facilmente. Mas, gente, por que a gente tem, né, uma integral indefinida? Por que indefinida, né? Qual seria a diferença de uma integral definida, se é que ela existe? Né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Uma integral indefinida gera pra gente uma função genérica. O que isso quer dizer, né? A gente não está voltando exatamente para a função que originou, né, essa nossa funçãozinha aqui. Então, olha só, a gente tira a derivada da função e chega nessa função derivada. O que acontece? Quando a gente quiser voltar, a gente não consegue voltar para ela igual. A gente tem que fazer uma correção, porque alguma constante ali pelo meio acabou se perdendo e a gente tem que fazer essa correção. Então a integral indefinida tem justamente esse problema. Ela nos revela uma função genérica, tá? Após fazer o processo de integração, a gente tem essa função genérica. Então olha só, isso daqui é bastante diferente de quando a gente tiver lá na frente, né, o nosso problema aqui, né, a nossa integral definida. Como a integral definida, né, ela vai mostrar pra gente exatamente, né, a gente vai querer voltar exatamente para onde a gente estava antes, né, ela vai nos revelar um valor bastante exato, não vai ser essa função genérica que a gente está encontrando agora, tá? Mas isso são cenas lá, né, do próximo capítulo. Gente, algumas atençõezinhas aqui que a gente tem que ter, tá? Quando a gente olha para esse símbolo de integral. Esse D alguma coisa indica o que, gente? Esse é sinal da integral, esse Dzinho e esses espaços que aparecem pra gente são a simbologia, né, a simbologia da nossa integral. Simbologia da nossa integral. Então o que a gente vai ter que tomar cuidado aqui? Dx. Esse D, esse elemento aqui, desse diferencial, ele indica qual é a variável que tu vai utilizar para fazer a integração, tá? Então indica a variável de integração, Então digamos que lá pelas tantas, tu tem aqui x² mais x dx. Tu sabe que a variável que tu vai integrar vai ser em x.
Porém, pode acontecer a gente ter alguma coisa perdida no meio. X vezes y mais x mais y. Tu vai ter que escolher uma dessas variáveis para tu fazer a integral. As outras, tu vai tratar todas como se fossem constantes. Isso é bem para frente, tá? Mas já é importante saber. E esses espacinhos que aparecem aqui, tá? Esses espacinhos aqui são os nossos limites de integração, tá? São os nossos limites de integração. Isso daqui, gente, não aparece na nossa integral indefinida, tá? Ela aparece somente lá mais para frente na nossa integral definida, tá? Integral definida. Por enquanto a gente vai utilizar sem esses limites de integração, ok? Então tá. Gente, o que tem que ficar, né, dessa parte teórica da nossa integral indefinida? Que é principalmente que a integral indefinida nos gera uma função genérica. E essa função genérica vai ser o quê? Vai ser essa funçãozinha que também carrega uma pequena constante, né, aqui do lado, que é chamada a constante de integração. Para a gente exemplificar, para ficar um pouquinho mais claro isso aqui, não ficar tão abstrato, vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos querer calcular a integral de x ao quadrado dx, ok? Bom, utilizando um método de antiderivada, vamos pensar, né, gente? Quem que eu derivo e chego em x ao quadrado? Quem que eu derivo e chego em x ao quadrado? Bom, se eu derivar algum polinômio, né, eu sei que ele baixa 1 grau. Então, é um método bastante inteligente a gente procurar por um polinômio que tem 1 grau acima desse. Então, repara, se a gente pegar x ao cubo, se eu pegar x ao cubo, o que acontece? Quando eu derivar, vai ficar, quando eu derivar x ao cubo, a gente vai chegar em 3x ao quadrado, correto? Beleza, mas olha só, tem esse cara aqui, esse 3 que não era o que eu queria, né? Eu tenho só x ao quadrado. Então a gente vai corrigir isso colocando um 3 aqui em cima, um 3 aqui embaixo, certo? E a gente conseguiria simplificar isso daqui. Então se a gente colocar um 3 aqui embaixo, x ao cubo dividido por 3, se eu tirar a derivada, eu volto exatamente para x ao quadrado, ok? Então repara, se eu fizer então a nossa integral de x ao quadrado dx vai ser igual a quanto, gente? Vai ser igual a x ao cubo dividido por 3. Porém, o que eu vou ter que carregar também? Mais uma constante c de integração, tá? Beleza? Então, gente, isso são coisas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Nas integrais indefinidas, elas sempre carregam essas constantes de integração. Em provas, tá? Sempre que a gente esquecer de colocar uma constante de integração, a gente acaba perdendo pontos, porque é totalmente errado dizer que isso daqui vai ser igual a isso daqui. Pode ser se lá pelas tantas tu fizer as contas e essa constante for igual a zero. É um caso especial, onde a constante é igual a zero. Mas isso daqui, de forma genérica, não é verdade. A gente tem que utilizar sempre a nossa constante de integração todas as vezes que a gente faz integrais indefinidas. Certo, gente? Então tá, nas aulas em sequência a gente vai navegar um pouquinho, né, pelas integrais básicas, pelas propriedades das integrais, e assim a gente vai chegar também lá na parte dos exercícios, fazer uns exercícios bastante simples de integrais indefinidas. Mas essa parte da matéria que não precisa se preocupar muito, essa parte é bem tranquila, tá? Bem introdutória. Ok, gente? Então tá, muito obrigado e até logo!